gostávamos que falasse um bocadinho sobre a questão atual. Angola tem um dos maiores luxos de África, não é? Que é a miséria. Hoje, falar de miséria é falar de luxo em Angola, não é? Essa desigualdade que vamos acabando por assistir um pouco por toda a parte, pelo menos no território angolano, isso irá prejudicar as gerações futuras ou as atuais? De que forma é que nós podemos Angola tem que fazer um ponto de ordem sobre as questões que nós estamos a viver. Este tem que ser um dos objetivos comuns, objetivos coletivos de todos os angolanos. O Angola que nós sonhamos, a Angola que nós temos hoje, a Angola que queremos. Portanto, qual é a Angola que nós queremos? É a que nós estamos a viver agora ou uma Angola diferente? Mas para nós termos uma Angola diferente, a marcha tem que começar hoje. Mas alguns vícios que nós praticamos para chegarmos à Angola de hoje têm que ser eliminados hoje. Erradicar os vícios hoje. Para tu preparares, de facto, uma Angola daqui a 15, 20 anos, conforme o Ruanda fez. Eu estive no Ruanda a convite do presidente Paul Kagame e de facto, fiquei surpreendido que eu vi lá. Então, a miséria, a educação, nós temos todos os problemas. Não é possível, nós com o dinheiro supostamente que nós temos, uma criança vai para a escola às 7, às 10 horas está indo para casa. Você está a criar um possível delinquente para amanhã. Porque ele passa a vida toda na rua a aprender coisas más. Então, mas Angola não tem condição, e eu gostaria de ouvir isto de quem governa. Angola não tem condição para manter uma criança que entra das 7, como lá fora, como aí onde estás, das 7 às 17. O pai vai trabalhar, depois passa para recolher o filho. Angola não tem essa condição. Angola não faz nenhum exercício, até merenda escolar, nós temos dificuldades. Aliás, nós temos dificuldade em tudo. Portanto, se nós queremos fazer uma Angola de amanhã, não podemos contar. Primeiro, temos que fazer a recuperação desses miúdos. Eu ontem, quando vinha para casa, vi uma moça, devia ter os seus 15, 16 anos, com um balde na cabeça. Eu, em 1992, falava sempre com meus amigos, quando fôssemos aí atrás do trópico lavar carros. Eu dizia aos meus amigos, esses miúdos que estão a lavar carros, que com 10 anos, estão a lavar nossos carros, daqui a 20 anos são delinquentes. Portanto, é o mesmo historial hoje, Álvaro. Eu vi aquela moça, mas então, em plena manhã, está com o balde na cabeça, vai para casa, acha mesmo que aquela... O que mais me assusta no meio disso tudo é que eu fico mesmo assustado, Álvaro. É que as pessoas estão a admirar as quitandeiras com balde na cabeça como grandes empreendedoras. Você é um suicida. Quer dizer, você está a condenar o teu país à desgraça continuada. Eu, em 1998, a primeira vez que fui para Kinshasa, vi aquilo, eu disse, pô, isso aqui não pode acontecer lá em Luanda. Hoje, o Congo está em Luanda. Portanto, a sociedade, nós temos N problemas. Mas não há sinais. Porque o que é que se faz? Nos outros países, os governantes, todos já se comunicam convosco, os jornalistas. Porque tem que nos dizer, por quando eu me comunico, você está me orientando. O Trump não fala todos os dias por ser maluco. O presidente americano todos os dias tem que falar. Se não falar, o país fica preocupado. Então, nós temos que dizer o que é que nós temos que fazer sobre o ensino dessas crianças. Você quer ter um doutor, é por isso que nós temos pessoas com diploma de doutor, está a escrever mensagens cheias de erros. Porque você não tem base.
Então, uma criança que vai às 7 e sai às 10, e estás a ensinar o que é uma criança? Nada, zero. É por isso que tais hospitais bonitos, mas sem médicos bons, temos que fugir para fora, sem desprimor aos nossos médicos, porque a base foi mal preparada. Você não pode ter médico que não tenha uma média de 18 valores. Em Portugal não aceitam, na África do Sul nem entras. É o direito e a saúde, que se não tiver 18 não entras. Isso não sou eu que estou a dizer, isso é escrito. Isso é uma informação pública. Portanto, nós acredito que na nossa universidade há pessoas com 10 está a entrar para a medicina. Mas agora, doutor, acrescentando no que estava, que perguntou a Hermenegilda, sempre neste bloco que estamos do social, estamos a falar do problema do emprego, do problema da habitação, saúde e educação, não é? E vive-se o luxo, como disse bem a colega, só que este luxo não é o que tanto o cidadão É o comum vive. inverso. É o inverso. É o inverso. Agora, se o Estado não está a conseguir dar resposta, porque isto, se continuar assim, é uma bomba relógio, não é uma bomba social, que depois pode explodir. Agora, qual é o papel do privado? Onde é que o privado e o que é que o privado pode fazer para ajudar o Estado, não é, a dirimir este problema? A responsabilidade social não é só do Estado, né? Tem parte para todos os atores de um país, né? Agora, é aquilo que eu disse atrás. Você cria-me condições para que eu desenvolva atividade. Você que prepara o meu futuro empregado para que os meus produtos tenham qualidade. Você, quer dizer, quem tem a obrigação de ensinar, formar, é o Estado. É por isso que a China tenta proibir colégios privados. Vimos essa matéria. Verdadeira ou não, mas vimos essa matéria passar. Porque não pode negociar a educação. Isso é responsabilidade do Estado educar o seu povo para que esse povo se sustente e sustente automaticamente o Estado. Então, a sociedade hoje, eu disse numa das entrevistas, tu mandas alguém para ir e formar nesse instituto que tinham criado, gastaram tanto dinheiro, o Estado gastou dinheiro, e eu aplaudi essa iniciativa do Estado. Mas, então, tu estás a mandar um indivíduo para se formar, tu tens que lhe criar um subsídio salarial. Ok? Porque esse indivíduo que está aí lá tem que apanhar táxi, tem que comer, se não lhe criar essas condições, ele depois desiste. Durante 10 dias, depois vai embora. A fome é a mãe de todos os problemas. Portanto, cria subsídios, vamos treinar as pessoas. Quando precisar um bom técnico, eu não vou trazer da Índia. Nós temos aqui o Parque Industrial de Luanda. Vai fazer uma visita. A maioria dos trabalhadores são expatriados. E até eletricista. Porque nós, numa indústria, se há um indivíduo sem qualificação, mexe mal numa situação, ele te paralisa a indústria. Portanto, são essas responsabilidades do Estado. Nós temos Estado, temos o governo, e só que o governo, governar é montar estratégias, é ir ao encontro dos problemas que uma sociedade apresenta e você solucionar. Este é o papel do governo. O Estado só é sólido quando o seu governo é forte. Ao contrário, nós podemos ficar aqui 4, 5 horas a discutir a matéria de como sairmos dessa situação. Com o atual formato de fazer as coisas, a gente não vai sair. E o país vai continuar a se afundar cada dia que passa. É aquilo que estava a dizer. Tu tens um fluxo migratório, da migração interna, altíssimo. Todos os dias cresce Moceques e Luanda. Mas as pessoas não estão a nascer e crescer no mesmo dia. Estão a sair de algum lado. Estão a sair das províncias.
leva as indústrias, a primeira coisa, leva as indústrias nas províncias. Porque aquele industrial, ele vai pagar salário. O salário daquele indivíduo vai comprar loja. Hoje nas províncias, as lojas, você tem 2, 3 a vender. É sorte. E se vende, não vende com o mesmo volume de vendas de Luanda. É por isso que as pessoas preferem, os empresários preferem ficar aqui onde tem maior concentração populacional. E isso em escala ganha mais do que meter na província para aparecer um cliente por cada 2 dias. Portanto, são sempre formas de ver, termos a visão, né? Os que estão a governar têm a visão deles até aí, eu respeito. Se não estão a ouvir e acham que estão melhor, tudo muito bem. Mas, num bom ponto de vista, há espaço para nós evitarmos aquilo que acabou de dizer, termos uma bomba relógio, até porque a maior concentração e a maior bomba relógio é Luanda. Nós devíamos evitar isso, começarmos a ir para as províncias. Exatamente. É uma questão muito complicada que temos estado a assistir a nível da nossa sociedade. Uma outra questão, Dr. Bartolomeu, é a normalização de atores e atrizes, como, por exemplo, as mamás zungueiras, e não vou discriminar essa atividade, que tem ajudado muitas famílias angolanas. Temos também atores como os motociclistas, jovens, digamos assim, sem futuro, não é? A informalidade que acaba por convencer que é a verdadeira economia da Angola. Vamos continuar a formalizá-la, não é? Ou digo assim, vamos formalizar essas atividades, né, como os motociclistas, as mamás zongueiras, ou vamos fingir... Os motoboys, né? Vamos fingir que não existem. Porque quando falamos de economia, falamos também de descentralização do poder. Mas também podemos falar de organização. Um país sem organização econômica vai avante? Não, é tão simples. Mas por quê? Não. Se temos aí as Não mamães... vai, porque a economia, aquilo que eu disse, a economia é a mãe do desenvolvimento de determinados países, não é? A economia é que estabelece, te define as metas em que o teu país, né, a posição que define a posição do teu país. Portanto, os problemas econômicos da Angola é que nos degradaram para nós não estarmos na lista dos melhores países da África. Nos primeiros 15, 20, Angola nunca se encontra. Nós nos encontramos sempre nos países como problemáticos. Mas Angola, no passado, esteve nesse ranking, nos 10 mais, esteve lá, depois foi descendo. Portanto, é a degradação da nossa economia que faz com que o processo de angolanos a fugirem do país, até mesmo bons quadros, funcionários de bancos, alguns polícias, havia tempos nas redes sociais um polícia dizer que era polícia. Então, tu estás a perder o seu produto, o teu recurso mais precioso, que é os recursos humanos, não é? Em detrimento, nós, por outro lado, e esse é o problema social que estamos a criar, e a desvirtuação da nossa cultura. Por outro lado, estamos a receber eritreus, outras nacionalidades, a ocupar espaço do que estão a sair. Estão a fazer filhos aqui. Nós não temos uma política migratória, não é? De que nasceu filho aqui, vai registrar na terra do seu pai. Portanto, porque o choque cultural, a população que está a vir aqui não estão alinhados com a nossa cultura. Não estão alinhados com as nossas religiões. Então, nós estamos a ter aqui milhões de igrejas, porque o povo pensa que isso é questão social, que a Hermenegilda acabou de falar. O povo pensa que a misericórdia vai vir da igreja, não é? Porque eu já vi igrejas abertas de manhã, no dia normal do trabalho. Isso tem que fechar. Porque não é possível a pessoa ficar na igreja todo dia e pensar que à noite vai comer. As pessoas iludirem os crentes de várias religiões,
que se vender a casa dele, ele vai duplicar e fica na miséria. Quer dizer, nós temos uma série... A miséria criou condições para parasitas entrar na nossa sociedade. Daqui a dias nós não nos vamos reconhecer. E Angola está fértil para uma mudança do atual, da nossa cultura de forma repentina. E ninguém está a ver isso, infelizmente. Porque esses eritreus e outras nacionalidades não é, estão abraçados com as pessoas que decidem. Que deviam dizer, não, nós vamos pensar, primeiro vamos peneirar quem entra no nosso país, o que é que vem fazer. Então, se eu tenho zungueiras, estou a trazer indivíduos que não fazem nada, não me agregam valor. Hã? Quer dizer, eu já sou um problema, tenho problemas. Estou a trazer um indivíduo eritreu, abri uma loja de venda de pneu, trouxe 5 eritreus para ser trabalhador dele. Esse indivíduo tem que fechar no dia seguinte e vai embora. Não estamos a brincar com coisas sérias. Mas agora, doutor, quando fala mandar embora estes africanos que vêm também para ganhar no nosso país, não estaríamos a ter um problema como aquela que temos na África do Sul? Ou aqui o tratamento, digamos, a operação deveria ser diferente? Não, o angolano não é violento por natureza. Nós não somos violentos. Nós somos o povo da África mais civilizado, modesta parte. E eu reconheço, porque eu conheço quase todos os países da África. O angolano é um dos povos mais civilizados. É por isso que eles vêm para aqui, se sentem muito confortáveis. Mas há regras, nós não somos selvagens e temos que criar regras. E acredito que a ilegalidade, mesmo na definição, e voltando pulando um pouco para a parte econômica, nós abrimos as portas para os estrangeiros fazer todo tipo de negócio. Há países que, mesmo na Europa, agora já adotaram essa medida. Os chineses não podem abrir qualquer negócio em alguns países da Europa. Nós deixamos tudo, os estrangeiros vêm com capital, vêm com tudo, e nós deixamos eles a fazerem o que eles querem. Até maltratam os angolanos. Nós não temos lei de 24/20. Você não tem lei que o estrangeiro discriminou racialmente o seu cidadão, de meter no avião e embarcar imediatamente, como nos outros países. Nós não protegemos o cidadão angolano. Uhum. A propósito, falando da identidade cultural, já entramos neste bloco. Nós temos produzido artistas, talentos, marcas nacionais, mas continuamos a valorizar mais aquilo que é de fora. Aquilo que vem de fora, o angolano, digamos, recebe de braços abertos, até se identifica mais com o que portanto, estrangeiro. Angola tem complexo de inferioridade cultural? Sim, nós temos, a partir do momento, eu falo Nganguela, mas se eu estiver com alguém a falar Nganguela no meio das pessoas, as pessoas vão assustar. O nigeriano fala dialeto dele. Quando o Dangote, eu vi isso, o Dangote, quando nos cruzamos no Dubai, no Aeroshow, eles, quando se juntam todos, ficam a falar dialeto deles. A Nigéria é forte por causa da sua cultura. Nós, o sul-africano, a cultura dele é forte porque eles protegem a língua, protegem os hábitos e costumes deles. Nós aqui, se não meter fato, você não é civilizado. Uhum. Portanto, nós somos complexados já há bastante tempo. Mas isso é fruto da colonização. Mas não Porque podemos, o colono, lembro-me... não podemos inverter esse quadro. Não podemos É inverter esse quadro. possível, tudo é possível. O impossível é pensar que não vais morrer, Ova. Uhum. O único impossível é tu meter na cabeça que não vais morrer. Isso é impossível, você não morrer. Todos vamos morrer. Portanto, tudo que se pode fazer, alterar o quadro atual para nós devolvermos a nossa cultura, mesmo numa era moderna, fazermos o retorno, a inserção da nossa cultura no nosso dia a dia, é possível. Só não é possível se a pessoa que estiver nessa pasta não for angolano, porque os angolanos de verdade pensam no seu país, amam o seu país, e eu acho que eu gostaria que as escolas desse já tinham
ensaiado, não sei como é que ficou, não tenho acompanhado, ensaiado o ensino de Quimbundo. O Quimbundo é tão bonito. A Ver pessoas a inclusão falar das Quimbundo. línguas nacionais no sistema educacional De angolano. ensino. Uhum. Ok. Veja, por exemplo, o Álvaro. Eu, Uhum. quando comecei a estudar, nós cantávamos o hino nacional. Antes de começar a aula, nós ensaiávamos a nossa bandeira. Hoje, a maioria dos nossos filhos não sabe cantar o hino nacional. Quem somos? Que patriotismo nós queremos criar nos nossos filhos? O significado da nossa cor, da cor da nossa bandeira, as pessoas não conhecem. Então, que país é esse? Quer dizer, você, o ensino, quem estuda na escola portuguesa na República de Angola, tem que, quando entrar, tem que ensaiar a bandeira e cantar o hino da Angola. Mesmo que você seja na escola portuguesa, isso é obrigatório. Está no meu território. Lá em Portugal, dá o hino português, não dá o hino angolano. Portanto, são essas questões que alguém tem que trazer, alguém com capacidade tem que trazer. São valores. Exatamente. Essa questão cultural não deve ser ignorada. É uma questão muito importante para qualquer população, para qualquer povo. Nota-se que, pelo menos no meu entendimento, que o povo angolano é o que mais desvaloriza a sua própria cultura. Estamos a ir mal, estamos a caminhar mal. Precisamos de imediato resgatar os nossos valores culturais e cívicos, não é? Para que se perceba e se entenda Angola na sua maior profundidade. E voltando aqui na questão imigratória, não é? Traz... Hermenegilda, vou fazer aqui um parênteses. Exato. Eu, quando vim viver em Luanda, em 1986, exato. quando vim de Cuba, eu gostava de ver as senhoras da ilha, com aquela roupa branca, tal, aquelas senhoras da ilha, as bessanganas. Uhum. Desapareceram. Quer dizer, as filhas hoje, se lhe falarem para meter aquele traje, ela vai ficar chateada. Porque aquelas senhoras tiveram filha. Onde que estão essa família? Estás a ver? Quer dizer, nós, aos poucos, diluímos aquilo que era a nossa cultura e não temos mais nada. O que nós temos agora é querer... Temos que obrigar a escola a falar mandarim. Quando o chinês vier cá, tem que falar português. Quando eu for lá, vou falar mandarim. Agora, não pode me obrigar a falar mandarim no meu país. mesmo. Mas eu ia falando da questão migratória, pelo menos para Angola tem estado a trazer ou a causar impactos acentuados de forma negativa, tanto de quem vem e para quem vai, né? E temos estado a assistir à fuga de cérebros de forma real. Há muita imigração de angolanos com esse desejo de sair de Angola, devido também às questões socioeconómicas que o país enfrenta. E eu gostava de saber, num país como o nosso, o que é que prende verdadeiramente um jovem talentoso a ficar, a permanecer no país, a contribuir o seu saber para o desenvolvimento de Angola? O patriotismo ou as oportunidades? Porque nós vemos mesmo até aquelas pessoas que têm um emprego, que ganham uma média de 1 milhão de kwanzas, não querem ficar em Angola, querem partir. Que tipo de estratégias devem ser criadas para reter estes jovens, não é? Porque daqui a pouco nós ficamos sem mão de obra qualificada. Quem serão os futuros do desenvolvimento? É sério, Menigilda. Nós não temos mais mão de obra qualificada. Angola, primeiro, nunca teve. A mão de obra qualificada que Angola teve vinham do tempo colonial e com a própria natureza a própria natureza se encarregou de fazer uma mudança sem reposição. As idades, as pessoas foram morrendo,
Quer dizer, nós até 92 tínhamos melhores professores que vinham do tempo colonial, mas essas pessoas foram envelhecendo, como é óbvio. Não é, foram reformando, foram morrendo. A Angola de 92 para cá não formou praticamente nada. A Angola formou algumas pessoas, alguns bolseiros, eu sou do fruto desses bolseiros que estudaram em Cuba, bolseiros na União Soviética, mais para a área militar, poucos para a área civil, mas o aproveitamento desses técnicos quase que não surtiu efeito. O Agostinho Neto, de facto, teve uma boa ideia. A ideia é essa que eu, com o andar do tempo, fui crescendo, fui fazendo as minhas análises, porque eu sou uma pessoa de analisar os fenômenos. Acho que aquilo foi mais gasto de dinheiro desnecessário do que propriamente aproveitar o homem do futuro. Por quê? Eu meter 600 alunos nós, por exemplo, na ilha, na nossa escola, na SBEC 50, éramos 600 alunos. Na 42, na 47 e na 50 é o mesmo número. Tínhamos só na ilha, nós éramos 2.400 alunos. Portanto, esses 2.400 alunos, ok, nós fomos estudar em Cuba quando a nossa matriz de educação era portuguesa. Você sabe? Então, mas por que não trouxeram os portugueses? Estavam no tempo de guerra, sim senhor, ok, houve essa necessidade, mas por que não nos mandaram para Portugal? Quando chegaram, muitos bolseiros, meus colegas chegaram aqui, não tinham emprego. Estavam completamente desajustados. Número 1. Número 2. Você que formou agrônomos diplomados, mas não fizeram prática. E quando você chegou aqui, como não tinha prática, não eram empregados. Eu, quando criei a empresa de segurança, tive que empregar muitos dos meus colegas como guarda. Portanto, desperdiçaste o teu dinheiro. Tu tens que fazer um projeto sempre com uma visão para alcançar um objetivo. E eu acho que Angola faz projeto primeiro, depois pensa como é que ele vai fazer. Onde é que vai inserir isso? Né? Nós temos esse problema. É como os hospitais. Você construi hospitais, fecha primeiro para esperar os técnicos que estão a se formar. Então, nós temos essas dificuldades. Os quadros vão sair, a Hermenegilda disse bem. Os poucos que estudaram, os miúdos, alguns que estão a estudar fora nem querem vir. Os que estão aqui, que vieram, estão a voltar. Porque estás a dizer 1 milhão de kwanza. O que é 1 milhão de kwanza? O teu consumo é indexado a uma moeda que se chama dólar. Ok? Porque 85% hoje, já não digo 90%, porque há alguma capacidade de produção interna, mas 85% da comida que consumimos, dos bens que nós consumimos, vem de fora. E esses bens estão indexados ao dólar. Portanto, significa 1 milhão de kwanza são 980 dólares. É aquilo que eu disse. Quanto é que esse cidadão jovem paga no colégio? Quanto é que ele paga de combustível? Quanto é que ele paga da renda? Quanto é que ele paga? Ele, no fim do mês, o miúdo está a transpirar. Já novo, cheio de problemas. Então, isso deixa... É por isso que em Angola nós gerimos mais problemas do que sermos criativos para desenvolvermos outras coisas, como a China faz. Nós primeiro temos poucas pessoas preparadas e as pessoas preparadas só gerem problema do dia a dia. Não, você tem que gerir problema todos os santos dias. Muito obrigado por estares conectado aqui no Bem-Aja, e se não estás inscrito, inscreva-te já no nosso canal. Coloca também o teu like e partilha este vídeo para que muitos possam ter acesso aos conteúdos que nós publicamos. Olha, aciona aí o sino das notificações para que toda vez que publicarmos estejas sempre atualizado. Todas as notícias, todos os conteúdos, todas as dicas que nós publicamos estejas na página do dia. Somos uma família.
aqui falamos dos assuntos nossos. Bem-haja um Chico Coração.